Olá pessoal, eu sou Emerson Cavalcante, aqui de Barra Bonita, interior do estado de São Paulo, e é uma satisfação estar aqui com vocês para esse estudo sistematizado do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier, autoria do Espírito Emmanuel. Esse estudo sistematizado nosso busca, através desse belíssimo trabalho realizado pelo canal, pelo programa Espiritismo em Vida, de Pindamonhangaba, aqui de São Paulo, alcançar o maior número de pessoas. E o canal da internet é fantástico nesse sentido, né? E por isso nós pedimos desde já o compartilhamento da mensagem para que alcance o maior número de pessoas, para que a doutrina consoladora, aquela que revive as palavras do Cristo, relembrando seus ensinos, nos ensinando as demais coisas, possibilite que mais pessoas tenham acesso à boa palavra, aquela palavra que consola, que acolhe, que esclarece. É nessa intenção, então, que vamos dar sequência ao livro que já fora iniciado nas semanas anteriores. Os companheiros têm estado conosco desde o prefácio, passando pelo primeiro capítulo, que foi a nossa primeira participação por aqui, e a sequência do segundo, terceiro capítulo, para alcançar hoje o quarto capítulo da obra Palavras de Vida Eterna, né? Então nós temos aqui o capítulo de número 4 hoje, que servirá às nossas reflexões, tratando sobre o tema amor e temor. Relação interessante, né? Amor e temor. Vamos ver de que forma o benfeitor Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier, nos trouxe esclarecimentos, fazendo esse trabalho, que é bom que se diga. Durou aí em torno de 39 anos. Sim, Emmanuel, através de Chico, nos trouxe comentários ao Novo Testamento, aquele conjunto de livros que encontramos na Bíblia cristã, que vai tratar das palavras dos evangelistas, no registro de Lucas em Atos dos Apóstolos, nas conhecidas cartas de Paulo e demais cartas universais de apóstolos como Tiago, Pedro, João, Judas, além do livro de Apocalipse, em que João retorna depois de ter escrito o seu evangelho, e também, como eu disse, dentre essas cartas universais, ele nos deixou também registros dos seus pensamentos, das suas reflexões, inspirado pelo Cristo. E aqui temos uma amostra disso, através do comentário que Emmanuel vai fazer na obra Palavras de Vida Eterna, aqui no capítulo de número 4, porque é de uma das cartas universais de João, cartas essas direcionadas à cristandade, lá do primeiro século, mas que acabou se tornando também um referencial para aprendizado, para reflexão, para aprofundamento da mensagem do Evangelho, para a cristandade como um todo. Vamos então, a partir do texto de Emmanuel, que eu convido você pode abrir na internet, se tiver o livro físico, fique à vontade, né? Acompanhar conosco aqui a leitura e depois nós vamos fazendo aí uma reflexão pausada em cada um dos parágrafos do escrito em que Emmanuel vai analisar o texto de João Evangelista. Vamos lá então, gente. Esse capítulo 4 do Palavras de Vida Eterna vai nos trazer essa reflexão. Amor e temor. A partir do verso da primeira carta de João, capítulo 4, verso 18. João Evangelista ensina o seguinte: o perfeito amor lança fora
o temor. Emmanuel por Chico reflete em torno deste verso da seguinte forma: para que nossa alma se expanda sem receio, através das realizações que o Senhor nos confia, não basta o imperfeito amor, que estipula salários de gratidão ou que se isola na estufa do carinho particular, reclamando entendimento alheio. É necessário rendamos culto ao perfeito amor, que tudo ilumina e a todos se estende sem distinção. O imperfeito amor, procurando o gozo próprio no concurso dos outros, é quase sempre o egoísmo em disfarce brilhante, buscando a si mesmo nas almas afins, para atormentá-las sob múltiplas formas de temor, quais sejam a exigência e o ciúme, a crueldade e o desespero, acabando ele próprio no inferno da amargura e da frustração. O perfeito amor, contudo, compreende que o Pai Celeste traçou caminhos infinitos para a evolução e aprimoramento das almas. Que a felicidade não é a mesma para todos e que amar significa entender e ajudar, abençoar e sustentar sempre os corações queridos no degrau de luta que lhes é próprio. Para que te libertes, assim, das algemas do medo, não basta te acolhas no anseio de ser ardentemente querido e auxiliado pelos outros, segundo as disposições do amor incompleto. É indispensável saibas amar com abnegação e ternura, entre a esperança incansável e o serviço incessante pela vitória do bem, sob a tutela dos quais viverás sempre amado, segundo o amor equilibrado e perfeito, pela força divina que nos ergue, triunfante, dos abismos da sombra para os cimos da luz. Belíssima reflexão, né? Quando nós entendemos que esta relação que Emmanuel está fazendo ao analisar o texto de João Evangelista é tema central para que o principal mandamento da lei, o amor, seja aplicado em nossa vida. E por que eu falo principal ensinamento? Cabe notar aqui que fora o próprio Jesus quem, olhando para a primeira revelação, o chamado Antigo Testamento, vai extrair das anotações do ensino do profeta Moisés, no livro de Deuteronômio, no livro de Levítico,
os dois grandes mandamentos proverbialmente repetidos reiteradas vezes por nós cristãos. Não fora Jesus que ensinara olhando para Moisés? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo entendimento, de toda a tua força. Amarás Ele sobre todas as coisas. E depois, em Levítico, é Moisés que ensina, inspirado, seguramente inspirado por esse mesmo Cristo, que agora nos resume toda a lei e os profetas ainda nos diz. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. É isso. João Evangelista, conhecido pela cristandade também como o discípulo amado de Jesus. É ele, o último dos apóstolos que vivera, os demais já tinham todos desencarnado. João permanece, repetindo o próprio Jesus, falando com Pedro, quando questionado sobre isso. Jesus diz a Pedro: e se eu quiser que este fique até que eu venha, se referindo a João. Tinha um certo ciúmes dos demais com João. Historicamente era o mais novo, né? É o caçula do grupo dos apóstolos. Jesus tinha uma relação de afinidade pessoal muito grande com João, evangelista, dos filhos de Zebedeu. João, então, agora já idoso, velhinho, fora ele exilado por ensinar, por divulgar a mensagem da Boa Nova do Evangelho, fora ele exilado na ilha de Patmos, na Grécia. E fizeram um belíssimo trabalho na igreja cristã, especialmente em Éfeso. Após os eventos de Jerusalém, a crucificação de Jesus, em que o próprio Mestre entregara aos cuidados de João a sua mãe Maria, Maria de Nazaré. João parte para aquela região de Éfeso e vai realizar um trabalho extraordinário na comunidade cristã, deixando discípulos de Jesus para continuar esse trabalho. E a nota nessa primeira carta dele, que já fizemos menção, este verso, que Emmanuel está a comentar. Mas eu queria pegar o verso com vocês, gente, que nós estamos refletindo aqui, né? Olhando para as lições do Palavra de Vida Eterna, nesse 4º capítulo, tratando sobre amor e temor, título dado pelo próprio Emmanuel. Vou pegar o verso que Emmanuel separou, este aqui, ó. O perfeito amor lança fora o temor. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 18. Só que o verso 18, na sua totalidade, não é apenas essa frase. Essa frase, perfeito amor lança fora o temor, está nas traduções que encontramos em língua portuguesa. Podemos ter diferença entre uma ou outra com relação à ordem das palavras, algum sinônimo de repente pelo meio, mas está entre vírgulas, como uma explicação dentro do verso 18. É extraordinário você perceber a qualidade de Emmanuel como comentarista do Evangelho. Eu vou pegar para vocês o verso 18 na totalidade, tá? A partir aqui da tradução de João Ferreira de Almeida,
Fique à vontade para conferir, estudar conosco a partir de outras traduções. Mas aqui em João Ferreira de Almeida, esse verso 18, na totalidade, ensina o seguinte. Atenção aqui, ó. No amor não há temor. Aí vem a explicação. Antes o perfeito amor lança fora o temor. Verso selecionado por Emmanuel. Mas continua no texto original, verso 18, para explicar por que o temor tem consigo ou traz consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Esta é a totalidade do verso 18. Emmanuel vai usar um recurso que é uma técnica de estudo, de interpretação dos rabinos de Israel, que é a Harizá. A Harizá tem a ver com colar de pérolas. Emmanuel explica essa técnica, é bom que a gente deixe a menção aqui, quando eu me referi àqueles 39 anos em que Emmanuel fez os comentários, as psicografias ficaram registradas nas psicografias de Chico Xavier, gente. Nós estamos falando aqui de milhares de mensagens, mais de 1000 mensagens, nestes 39 anos, comentando centenas de versos, passando por cada um dos livros do Novo Testamento. Emmanuel, na coleção, conhecida coleção, né? Fonte Viva, o primeiro desses livros, Caminho, Verdade e Vida, publicado lá pela Federação Espírita Brasileira. Se não me falha a memória, ali pelo ano de 1947, 48. Ali principia, através dessa obra, Caminho, Verdade e Vida, os comentários de Emmanuel no Novo Testamento por Chico. E lá no prefácio, início da obra, Emmanuel vai explicar. Vai dizer que, ainda que estranhasse o fato de ele separar determinados versos e aparentemente fazer comentários fora do contexto, ele já ensina ali qual seria a metodologia que ele aplicaria ao longo de todos esses escritos. E o Palavras de Vida Eterna, que estamos refletindo aqui, nesse estudo sistematizado, que pelo programa Espiritismo e Vida, ele faz a mesma coisa. Aparentemente de uma maneira isolada, pois fora desse contexto total, do verso que eu passei aqui para vocês, Emmanuel vai extrair parte dentro do verso para deixar a sua mensagem sobre o tema amor e temor. Veja que a totalidade do verso, como eu expliquei para vocês, diz lá: no amor não há temor. O temor aqui é medo mesmo, né? Aquele receio cheio de angústia, aquele receio cheio de ansiedade, medo de perder, medo de não dar conta disso. Esse amor é um amor-sentimento, né? O amor-sentimento nosso é imperfeito, cheio das suas estranhas contradições. É que por vezes amamos com entrega,
amamos intensamente. Outras vezes parece que esfria. É difícil comunicá-lo. Parece que se perdeu. Esse é o nosso amor. Imperfeito, inconstante, incompleto. Mas é uma manifestação do nosso amor, dentro das nossas limitadas possibilidades. Emmanuel aqui por Chico, não à toa, está o brilhantismo de Emmanuel como comentarista, pega a totalidade do verso, que principia, como eu li aqui para vocês, repeti agora. No amor não há temor. Antes de tudo isso, o que faz o amor? Nomeado aqui por João por o perfeito amor. Você está fora das condições limitadas, nossa, como humanidade. Diz que esse perfeito amor lança fora o temor. O perfeito amor afasta o receio, o medo, a angústia, a ansiedade que o sentimento variável na gente nos traz. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. O temor traz consigo a pena. Pena que é de penalidade. Não vamos ignorar. Quando menosprezamos, prezamos menos a divina lei, nós estamos infringindo diretamente o mandamento maior. Acabei de dizer aqui para vocês, a respeito de Jesus resumir toda a lei, todos os profetas no amor a Deus, com prioridade, e a consequência, o seu fruto natural, o amor ao próximo. O temor, o medo, o receio, diante do amor, traz consigo a pena, a penalidade. Sofremos amargamente. De tal forma, se formos analisar como devemos todas as mazelas que nos rodeiam, todas elas, têm a sua raiz, na sua causa central, o oposto do amor. Amor. Ô Emerson, você está falando pra gente de oposto do amor? Está falando do ódio, então? Não. Não. Chico Xavier dizia o seguinte: o ódio é o amor que adoeceu. E não é isso que acontece? Uma patologia da alma. O ódio é o amor que adoeceu. Logo o Chico está dizendo aqui que o ódio ainda é uma manifestação desequilibrada do amor, mas ele está ali, precisando ser tratado, precisando ser medicado, precisando ser curado. Mas o amor está ali. Agora, o oposto do amor não é o ódio, é o desamor, porque este gera aquela frieza, aquela indiferença, aquela situação pela qual a alma se mostra insensível,
uma insensibilidade diante do outro, diante do próximo. E este é o grande opositor do amor, o desamor. Esta é a pena que entristece a nossa alma, por estarmos em oposição, por agirmos de forma contrária, deliberadamente, contra o mandamento maior. O temor, o medo traz consigo a pena, e aquele que teme, continua João, aquele que teme não é perfeito em amor. Vocês vão notar que ao longo de todo esse estudo do livro Palavras de Vida Eterna, que Emmanuel, nos seus títulos, grava ali o núcleo central do que ele deseja ensinar na mensagem. Aqui, portanto, quando nesse quarto capítulo da obra Palavras de Vida Eterna, ele traz ambos, amor e temor, porque é aqui que a nossa atenção deve se voltar. Significado, consequência do aceite ou da rejeição desses dois estados de alma, amor e temor. Quando eu disse do amor sobre um sentimento, é bom a gente notar que esse amor, tendo Deus como prioridade, esse amor que vai se voltar ao próximo como consequência do amor a Deus, esse amor para além de um sentimento, ele se estabelece na vida como uma decisão. Esse é o amor do Cristo. Jesus decidiu amar a humanidade. Mesmo que ela, a época em que vivera o homem de Nazaré, fosse em sua maioria ou indiferente à sua mensagem, ou se colocar em oposição a ela, significando isso uma oposição pessoal a Jesus. Tanto assim que ele que tanto, intensamente, de forma única nesse mundo amou, sofrer a morte mais cruel a que os criminosos eram submetidos no primeiro século da nossa era, a morte por crucificação. Estava no código moral, penal, do povo intelectualmente mais avançado daquela época, que eram os romanos. Não esqueçamos disso, gente. A gente pensa no progresso vagaroso, dificultoso. Demora demais para a gente evoluir moralmente. Vamos pensar aí. Há mais de 2000 anos atrás, pregavam-se homens na cruz. Isso era legalizado na lei dos romanos. Era aceito. Pensa hoje, uma pena desse tipo. Na nossa consciência. Acatamos ou vemos isso com naturalidade? Evidente que não. É cruel demais. E porque é cruel demais, nós percebemos já dessa forma, isso significa dizer que moralmente algo se moveu dentro da gente. Já temos uma percepção, uma sensibilidade maior para a compaixão,
Isso tem tudo a ver com o referencial que Jesus deixou aqui na Terra. Porque antes disso, amados, não nos enganemos. Todo o período histórico que vem antes de Jesus é um período de raras exceções do exercício de amor. É um período de barbárie. Uma barbárie institucionalizada, que os grandes governos deste mundo antigo, a época antes de Jesus, autorizavam, assinavam embaixo, pós o mestre, sua presença, o seu exemplo, a sua vida, que passamos a ter um outro referencial para olhar o mundo, para olhar as pessoas. E foi isso que impactou e transformou e transforma até hoje, passados mais de 20 séculos, tantas vidas. Então é para esse tipo de amor, amor decisão, amor lei, mandamento, mas um amor relacional. Eu me relaciono com esse Deus que eu coloco em primeiro lugar, porque senão seria impossível colocá-lo como prioridade. Isso é ponto pacífico, gente. Eu não tenho como amar aquilo que eu não conheço. Falta contato, falta afinidade, falta vínculo. Sim, é sofisticado pensar que eu tenho um amor prioritário por um Deus invisível. Não vejo esse Deus. Eu não falo face a face com Ele. Por vezes nós até duvidamos quem nos ouve, não é isso? Nos julgamos abandonados por Ele. E esse amor relacional precisa ser corrigido. A nossa mentalidade. Que Deus para conosco sempre foi o mesmo. Um Deus que exerce o seu amor, mas que também exerce de igual modo a sua justiça. De forma plena, equilibrada, educativa. Esse é o Deus único que se revela desde a primeira revelação, com Moisés, os profetas e o decálogo, os 10 mandamentos, até alcançar a época com Jesus, predita, prometida e anunciada a vinda dele. Esteve conosco. No dizer desse próprio João, evangelista, o verbo, a palavra de Deus tomou corpo, veio na carne, encarnou, viveu a experiência humana, habitou entre nós. E é fantástico pensar isso, né? O amor divino fora personificado na pessoa de Jesus. E ele habitou conosco. Vimos, sentimos, convivemos com essa presença que permanece tanto antes, durante a sua vinda e até hoje. Permanece comunicando o amor de Deus para nós. Lembremos e aprendemos da doutrina espírita simplesmente recapitulando, né? Aquilo que aprendemos nas revelações anteriores, que ele, Jesus, é o nome de um homem que viveu há 20 séculos. Mas que antes de Jesus, ele mesmo, o Cristo, já estava conosco. Aliás, antes de nós. Pega na própria psicografia de Chico Xavier um livro como A Caminho da Luz. Os primeiros capítulos, Emmanuel dedica a explicar sobre isso. O Cristo, desde os primórdios,
Dizer do próprio benfeitor: em suas mãos amorosas repousa o destino do mundo. Ele moldou o nosso orbe. A sua mentalidade é reflexo do amor de Deus, de tal maneira que ele pudera dizer: eu e o Pai somos um. Perfeita comunhão, identidade. Quando Jesus falava, é como se Deus falasse pela boca dele e falava. A boca de Jesus era a boca de Deus, para dizer o que Deus nos diria se tivesse um aparelho fonador. As mãos de Jesus é como se Deus tomasse um corpo para curar, para acolher, para orientar. Os olhos de Jesus eram os olhos, são os olhos do amor de Deus sobre a terra, o caminhar do Mestre, os seus pés cumprem a rota, o caminho que Deus deseja para cada um de nós como seus filhos. É nesse aspecto, irmãos. É dessa forma. É dessa maneira, então, que quando olhamos para essas explicações de Emmanuel, extraindo do verso 18, um verso explicativo, dizendo que o perfeito amor lança fora o temor, nós devemos notar o efeito curativo do amor em nossas vidas. Para isso, eu convido você a relembrar comigo as explicações de Emmanuel a este verso que estamos refletindo aqui. Recapitulando, livro Palavras de Vida Eterna, estamos fazendo esse estudo sistematizado aqui pelo programa Espiritismo e Vida. Palavras de Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier, autoria do Espírito Emmanuel, 4º capítulo, tema Amor e Temor. O verso, recapitulemos: o perfeito amor lança fora o temor. Primeira carta, João, 4º capítulo, verso 18. Relembrando aqui Emmanuel, desde o primeiro parágrafo, na sua mensagem, ele ensina para que nossa alma se expanda sem receio, através das realizações que o Senhor nos confia. Não basta o imperfeito amor, que estipula salários de gratidão, ou que se isola na estufa do carinho particular, reclamando o entendimento alheio. É preciso, é necessário, nós temos que notar a relevância de se viver dessa forma. De que a nossa alma tem anseio de expansão, de crescimento, de progresso, de evolução. Emmanuel está explicando, desde esse primeiro parágrafo aqui, que para que isso aconteça, para que a alma se expanda sem receio, sem medo, sem temor, através por meio das realizações que o Senhor Jesus nos confia, não basta o imperfeito amor. Já vimos que esse é nosso, né? É amor? É. Mas é imperfeito, é incompleto, é vacilante, oscila demais. Por isso não basta. Não basta que o imperfeito amor, e faz o quê? Emmanuel diz aqui,
estipula salários de gratidão ou se isola na estufa do carinho particular, reclamando o entendimento alheio. É aquele amor egocentrado, gente. É aquele amor que se enxerga como referencial para tudo ao seu redor. O que me interessa é que os outros possam trazer para mim, que eu seja o beneficiado, que eu seja o notado, que eu seja o querido. Qual é a minha relevância junto às demais pessoas? Eu fico ali, Emmanuel usa essa brilhante expressão, né? Estipulando salários de gratidão. Aquilo que eu venho a fazer para o outro, eu cobro. Se não monetariamente, esse aspecto sentimental, salários de gratidão. E se isso não acontece, nós nos amarguramos. Ninguém me valoriza. Não gosta de mim. Depois de tudo que eu fiz, olha o que eu recebo. Nos esquecendo muitas vezes que aquele que personificou o amor sobre a terra não cobrou salários de gratidão. E não há outro nesse mundo a quem nós espiritualmente venhamos a dever tanto. Mas essa não é uma conta financeira. Essa não é uma relação de débito e crédito. Não estamos falando da contabilização do amor. Esse perfeito amor que lança fora o temor, como já mencionei aqui, é aquele que vai tratar, medicar, até curar o nosso amor imperfeito, incompleto, inconstante, vacilante. E aí vamos aprender por quê. O amor não estipula salário de gratidão, não se isola na estufa do carinho particular, não fica reclamando entendimento alheio. Emmanuel ainda continua para nos dizer: é necessário e preciso que venhamos render culto a este perfeito amor, que tudo ilumina e a todos se estende, sem distinção. Percebam a clara oposição, né? Imperfeito amor nosso estipula salários para gratidão, isola-se na estufa do carinho particular, reclama entendimento alheio. É um amor que cobra sistematicamente que o outro reconheça algo de bom que eu possa ter feito ou que eu represente. O perfeito amor, aquele a quem Emmanuel diz que devemos render culto no sentido de respeito, no sentido de admiração e no sentido de trazer isso para a nossa vida. Esse perfeito amor ilumina tudo. Esse perfeito amor ilumina todos. Esse perfeito amor se estende sem nenhum tipo de distinção. É o amor divino. E aqui reconhecemos quem? Jesus.
Ele representou este perfeito amor que tudo ilumina, que a todos ilumina e que se estende sem nenhum tipo de diferenciação. Se encontra disponível a todas as pessoas, a todo aquele que crê, a todo aquele que se arrepende, no sentido de mudar a sua mente e de encontrar nele, Jesus, o caminho, a verdade para a vida. Emmanuel, ainda para detalhar para a gente a respeito desse imperfeito amor, diz que ele procura o quê? Gozo próprio, satisfação pessoal. Quase sempre, constantemente, ele é o quê? Egoísta. Mesmo que se disfarce, ele é egoísta. Busca sempre a si mesmo, ainda que diante das almas pelas quais ele tem afinidade, a busca dele é para atormentá-las, gerando diversas, múltiplas maneiras de exercício desse temor, como medo, como receio, como relacionamento que adoece e aprisiona, se manifestando através de exigência, de ciúme, de crueldade, de desespero. Emmanuel conclui quase como um lamento. Acabando tudo isso, este imperfeito amor, como sendo ele próprio, aquele que o exerceu de forma tão desajustada, gerando para si próprio o inferno da amargura e da frustração. Quão triste são estas manifestações do nosso imperfeito amor. Emmanuel vai concluindo a reflexão sobre a mensagem, nos colocando agora a oposição. Ele nos ensina, a partir de João Evangelista, que o perfeito amor lança fora o temor. Como é que ele faz isso? No quarto parágrafo do comentário de Emmanuel, as reflexões dessa primeira carta de João, capítulo 4, verso 18, Emmanuel ensina que o perfeito amor, contudo, compreende, fica exigindo, não fica atormentando. O perfeito amor compreende que o Pai Celeste, Deus nosso Pai, traçou caminhos infinitos, diversos, por vezes incompreensíveis para nós, para a evolução e para aprimoramento das almas, as quais Ele criou cada uma delas. Compreende que a felicidade não é a mesma para todos. Às vezes o que é fundamental para mim não é alcançável para o outro. O que é central para outras almas pode ser algo totalmente alheio para mim. Deus compreende que a felicidade não é a mesma para todos e que amar, o significado justo, real, verdadeiro, puro deste verbo, amar significa entender e ajudar, abençoar e sustentar. Olha como a partir desse verbo, amar, Emmanuel explica significado. Entender e ajudar, abençoar e sustentar, no sentido de dar alicerce, de dar acolhimento, de dar manutenção, sustentar os corações queridos,
onde quer que se encontre o seu nível evolutivo. E por isso Emmanuel conclui aqui nesse parágrafo: sustentar os corações queridos no degrau de luta que lhes é próprio. E cada um tem o seu. Respeitemos isto. O processo não é uniforme para todos nós. Estamos tão distantes ainda do perfeito amor. Emmanuel, após tecer essas reflexões a respeito do perfeito amor que lança fora o temor, olhando para o texto de João, conclui: para que te libertes assim das algemas do medo, do receio, do temor, não basta te acolhas no anseio de ser ardentemente querido e auxiliado pelos outros, segundo as disposições do amor incompleto. É indispensável que saibas, que aprenda a amar com abnegação, com ternura, entre a esperança incansável e o serviço incessante, pela vitória do bem. E faça isso sempre sob a tutela dos quais viverá sempre amado. Segundo, aquele perfeito amor que é o quê? Equilibrado e perfeito. Pela força divina que nos ergue, triunfante dos abismos da sombra, para os cimos, para o alto da luz. Bela mensagem. Que possa, além das palavras que cativam, que promova transformação de entendimento e maturidade do nosso sentimento. Por quê? O perfeito amor lança fora o temor. Amados, essas foram as nossas reflexões nesse nosso estudo sistematizado do livro Palavras de Vida Eterna. Hoje tratamos aqui do 4º capítulo, tratando sobre amor e temor. A partir das reflexões, explicação de Emmanuel, a primeira carta de João, capítulo 4, verso 18. Eu sou Emerson Cavalcante, de Barra Bonita, e daremos sequência aqui. Outros companheiros estarão conosco, no próximo domingo, aqui com a gente, para trazer essas reflexões, a continuidade dos capítulos do livro Palavras de Vida Eterna. Eu convido você a permanecer conosco, olhar no canal do YouTube os estudos anteriores e dar sequência com a gente para aprender muito nesse livro Palavras de Vida Eterna. Eu deixo aqui para vocês meus votos de paz, de luz, de sabedoria. Que Deus nos abençoe, gente. Abençoe muito, hoje e sempre. Até a próxima. Até breve. Que Deus abençoe cada um de nós. Até mais.